Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom jornalista brasileiro de nome Luiz Fernando Filho, detona com a Federação Angolana após a eliminação de Angola no CAN de 2024. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que estão a ouvir dizer. Olha, é necessário às vezes a gente falar as verdades, estás a ver? Porque a verdade liberta. Como disse um Ndungidi, Daniel, que nós poderíamos até ter vencido a Nigéria, mas o desporto em Angola, o futebol em Angola é uma miragem, é uma brincadeira. E o Eri, é basicamente isso. Eu trouxe uma matéria mais cedo a falar dessa situação. Vão lá ouvir, vão lá assistir. Realmente, é agora, né? Indignado basicamente com o que aconteceu com a seleção angolana. Como vocês sabem, recentemente o presidente da Federação Angolana veio a público falar o que aconteceu com os jogadores, com a federação, entre outros. Tá entendendo? Nós não tivemos ninguém havia a público falar, ou não sei quem, entre outros. Tá entendendo? O que nós tivemos é que é show de mostrar quem dá mais dinheiro, começaram a ligar nos jogadores, entre outros, né? Mas a federação mesmo, quando precisou de dinheiro para os angolanos estagiarem, o que aconteceu? Foram abandonados o ministro do Transporte, o executivo, depois de terem se apurado para as quartas de finais, é assim que eles começaram a receber dinheiro. Lamentável, vergonhoso, tá a entender? Ou param de uma vez por todas, ou não fazem os filhos de viajarem à toa. Sim, essa aqui é a minha opinião. Tá entendendo? E não veio da voz, eu não sou expert em futebol. Não sou expert. Agora, vocês vão ter que ouvir um jornalista de um outro país que ainda não reside em Angola a cuspir verdade na cara dessas pessoas que, enfim, realmente, a seleção, muitos magias têm vontade de representar Angola, muitos magias têm vontade de representar Angola, mas o monopólio de jogar tem que pagar $100, entre outros. Muitos jogadores sabem disso que eu estou a falar aqui. Tá entendendo? Eu até não vou falar muito, vou deixar até o próprio jornalista falar que um jornalista brasileiro, tá? Vamos lá ver aqui o que ele disse, é da Band. Let's seguir, vamos lá ouvir. Que jogo emocionante essa final. Eu acredito que também muitos brasileiros estavam torcendo por Angola, muitos brasileiros também estavam torcendo pela Nigéria, mas de fato, nesse momento da competição, pesa muito a qualidade dos jogadores, mas sobretudo, o comportamento que essa seleção da Nigéria teve nesse jogo. Assumiu o protagonismo contra Angola, teve mais a bola, atacou muito bem. O melhor jogo da Nigéria nessa Copa Africana das Nações, junto com aquele jogo lá também que embolsou basicamente a Costa do Marfim na fase de grupos. E eu vou falar mais. Hoje, depois desse jogo, a Nigéria se candidata cada vez mais como a grande favorita desse torneio. A gente tem a Costa do Marfim, a gente tem Cabo Verde, mas a Nigéria pega uma responsabilidade para si muito grande, que é vencer o melhor ataque da Copa Africana e não tomar gols contra Angola, o que é muito difícil. E Angola conseguiu isso jogando muito bem e volta a falar. Tem que falar, José Peseiro, muito criticado antes da Copa Africana das Nações, mas esse é um trabalho extremamente autoral dele e o Victor Osimhen entendendo o seu papel coletivo. Rapidinho, para falar sobre Angola, Angola é histórico, ninguém apostava em Angola chegando nas quartas de final e sendo líder na fase de grupos antes da Copa Africana das Nações. Talvez nem o angolano, que é muito crítico aos problemas que o futebol angolano tem na sua gênese, problemas de organização com a federação, uma série de problemas que desacreditou o angolano de ter mais fé nessa geração. Mas tem uma coisa positiva nessa geração, é que ela talvez encerre uma série de traumas que os angolanos têm com essa seleção. As decepções, principalmente pós-Copa Africana de 2010, eliminações, conseguindo chegar a uma Copa Africana de 2022, por exemplo, tendo muita desorganização dentro da sua federação que afeta o elenco e os jogadores. Mas esse elenco que a gente viu em 2024 dá um sinal. A Angola pode ser mais, e a Angola pode ser uma só, mesmo no país que enfrenta um momento de tantas divisões. Essa Angola conseguiu unir o país inteiro. Eu chego a me arrepiar falando isso, porque não dá para dizer que a Angola perdeu o torneio. Angola, para mim, foi uma das melhores seleções dessa edição e deixa um grande legado para essa geração e para as próximas que vão acontecer também. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso.
É basicamente isso. Só falou verdade. E eu espero que vocês não vejam isso como uma afronta. É a realidade. A verdade tem que ser dita. É importante. É assim que nós aprendemos. Mas eu acredito que os angolanos vão ver isso como um erro. Tá a entender? Vão passar a ideia como se o cidadão, o jovem aqui, o Júnior, tá querer tipo... Mas é a realidade. Porque vou te dizer uma coisa aqui. Se aqueles jogadores que abandonaram... Porque além disso, teve jogadores que abandonaram a seleção em plena competição. Disseram que não são patriotas. Não é que não são patriotas, meus irmãos. Não é que não são patriotas. Não, mano, poxa, estão a ganhar, não tem prêmio de jogo. Se eles trabalham com isso, vão sustentar aqui as famílias. Né? Foram dispensados pelos seus clubes. Yuri. Então é basicamente isso. Vamos pensar também na vida deles. Tá entendendo? Eu apoio totalmente os angolanos que abandonaram a seleção, é porque não são patriotas. Patriotas então são esses cidadãos que roubam um país. Esses que são patriotas. Tá entendendo? Angolanos, visão, mano. Já são adultos. Tá entendendo? Não caiam mais nessa. Yuri. É basicamente isso. E eu agradeço muito por esse jornalista ter a coragem de uma TV com muita popularidade aqui no Brasil, que é a Band Sport, que é a terceira televisão com mais audiência aqui no Brasil, tá entendendo? Via público falar sobre essa situação. É importante a gente falar isso. Tá entendendo? É importante falar isso. É essencial. E ele cita um jornalista que está em Angola e provavelmente vai assistir esse vídeo que eu estou a fazer aqui. Ele cita esse jornalista, tá entendendo? E esse jornalista sabe a realidade do país. Só que esse jornalista não pode falar também por quê? Porque está trabalhando na televisão do MPLA, que é a TV Girassol. A Girassol é do MPLA, do partido que está mais de 48 anos no poder. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Yeah? Epa, tamo junto. Muito obrigado aí pelo jornalista que teve a coragem de falar, depois dar um puxão de orelha. É importante, pô. Já chegou a hora, pá. Já chegou a hora. Pelo tempo que as pessoas vão falando, não aprendem. Já chegou a hora. Ou parem, fazem como a Nigéria, param não sei quantos anos. 4, 5, 7 anos. Tá a entender? Organizam. Quando verem que estão capacitados, entram para as competições internacionais. Simples assim. Tá a entender? Mano. Porque nós angolanos temos que deixar desse mambo de falar nós somos pai grande, não sei o quê. Os jogadores estavam a passar fome, mano. Estavam a passar fome os jogadores. Tiveram que pedir dinheiro emprestado os jogadores. Lamentável, pá. Tá a entender? É lamentável. A ministra do desporto, o MPLA, todos esses têm que ser... Enfim, mano, isso estraga um sonho das pessoas. Olha só quantos jogadores estrelas que estão aí a jogar nesses clubes grandes. Matuidi. Tá a entender? Quem mais? Rafael Leão. Quem mais? Camavinga. Tantos outros que deviam estar nessa seleção. Não estão por quê? Por causa de monopólio. Eu mesmo, vou falar aqui para vocês. Se meu filho fosse jogador de futebol, não jogaria na seleção angolana hoje. Nessa seleção não jogaria, do jeito que é. Não jogaria. Tá a entender? Lamento dizer, meus irmãos, devemos falar a verdade. Devemos falar a verdade. Meu filho não jogaria. Tá entendendo? Meu filho não jogaria. E muitos desses jogadores aí só jogam porque nunca foram sondados pelas seleções dos países onde eles jogam. Nunca foram sondados. Porque se forem sondados, não vão pensar duas vezes, meu irmão. Não vão pensar duas vezes. Tá entendendo? Não pensam duas vezes. Tá entendendo? É basicamente isso. Ready? Mano, patriotismo não enche a barriga, boy. Não enche. Patriotismo não enche a barriga. Os patriotas estão a roubar o país. Tamo junto. J. Privado na casa, ok? Tchau. Bom final de semana a todos vocês.